Graça e paz em Cristo Jesus a todos vocês. Continuamos a estudar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras e abordando as igrejas do Novo Testamento. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Filipos. Igreja esta que motivou o apóstolo Paulo a escrever uma de suas cartas, a carta aos Filipenses, tá bom? Eu gostaria de introduzir um pouco essa aula de hoje, essa nossa conversa, falando um pouco da história desta igreja, né? Saber que ela é fruto do amor de Deus e da intenção do Senhor de levar o evangelho até a Europa. Eu não sei se você sabia, mas a igreja de Filipos é marcada como a entrada do evangelho na Europa, nos tempos do apóstolo Paulo, em que ele funda esta igreja. Muito bem, Paulo, o apóstolo, decide visitar as comunidades fundadas na sua primeira viagem missionária. Ele teve um pequeno desentendimento com Barnabé, talvez não tão pequeno assim, porque o assunto dessa controvérsia era João Marcos, que havia abandonado determinada expedição deles, e agora Paulo já não queria mais a companhia de João Marcos, porque talvez não acreditava que ele fosse aguentar até o fim. Bom, o fato é que Barnabé e Paulo se desentendem, e Paulo deixa Barnabé seguir o seu caminho, o seu trabalho, e então Paulo chama Silas e depois se junta também Timóteo nessa viagem missionária. Eles visitam as regiões da Síria, da Cilícia e voltam às comunidades de Derbe e Listra. E lá em Icônio, conforme eu falei, eles encontram o Timóteo. Passam por Antioquia, mas é outra Antioquia, não é aquela que nós já estudamos. Passam por Troade e atravessam o mar Egeu e entram na Europa. E quando entram na Europa, visitam a cidade de Filipos, como você pode ver no mapa que eu vou mostrar aqui para você no vídeo, dá uma olhadinha aí. Esta cidade, localizada na Grécia, ainda hoje, né? Na época Macedônia, a cidade era antiga, porque Paulo esteve lá por volta de 49 depois de Cristo. A cidade já era bem estabelecida, já era, portanto, de colonização romana, já havia em Filipos uma estrutura romana de governo, de administração, e o apóstolo Paulo, quando chega a essa cidade, então, por volta do ano 49 depois de Cristo, já era, portanto, essa cidade um grande centro urbano, que todas as estruturas de governo romano ali já estavam estabelecidas, tá? Eles falavam predominantemente o grego, embora o latim fosse a língua oficial. Acompanhe comigo uma leitura de Atos dos Apóstolos no capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, diz assim a Sagrada Escritura. Verso 11 do capítulo 16 de Atos. Tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez esse pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa, e nos constrangeu a isso. Como nós lemos aqui, quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Filipos, ele fica ali vários dias. A vida religiosa na cidade de Filipos era diversa, muito sincrética. Isso quer dizer o quê? Que eles adoravam o imperador, Júlio, Augusto, Cláudio. Aliás, a palavra Augusto significa deificado. É uma época em que imperadores reclamavam para si um título de Deus. E, portanto, se praticava também o culto ao imperador. Além disso, na cidade de Filipos também se adoravam entidades, deusas do egípcio, como Ísis, por exemplo. Quando o sábado chegou, o apóstolo Paulo saiu da cidade em direção a um rio, procurando um lugar de oração. O texto grego da Sagrada Escritura que nós lemos aqui é um tanto quanto incerto, mas parece que não havia homens
suficientes para se ter ali em Filipos uma sinagoga. Paulo, por diversas vezes, você vai ver daqui a pouco, quando ele chega na Tessalônica, ele vai primeiramente a uma sinagoga. Mas em Filipos isso não acontece, porque talvez ali naquela cidade não houvesse homem suficiente para se formar uma sinagoga. Paulo foi até este rio, aproximadamente 2,5 km da cidade, e chegando lá, ele percebe que há ali mulheres se reunindo. Talvez, irmãos, perto do rio, porque a proximidade com a água facilitava os rituais judaicos de purificação e assim por diante. E lá ele encontra uma mulher chamada Lídia, que vendia púrpura, era uma comerciante de tintura ou de tecidos, não é? E essas mulheres que ali se reuniam, ouviram o que Paulo falava. Provavelmente a Lídia, então, era uma prosélita, né? Porque ela não era de origem judaica no primeiro momento, então ela poderia ser uma prosélita. O que isso significa? Uma mulher que estava afeiçoada, que estava quedada à religião judaica. Ouviu o que Paulo pregava e atendeu a palavra do apóstolo Paulo, e assim aquela mulher se converte. E não somente ela, mas também toda a sua família. Uma vez que todos são batizados, Atos capítulo 16, verso 16, não é? Quando Paulo chega naquele lugar de oração, eles então pregam o evangelho e essa mulher se converte. Mas tem outro personagem nessa cidade que também é bastante emblemático, que é a escrava endemoniada. Também esta sessão, que começa aqui a partir do verso 16 de Atos, diz que uma menina, uma mulher, veio ao encontro do apóstolo Paulo possuída de um espírito adivinhador, está no verso 16. E ela, adivinhando o futuro, dava lucro para o seu dono. Estes homens, diz ela saía gritando, dizendo, estes homens, dizendo para o apóstolo Paulo, são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Tá? E por aí vai. O que acontece, irmãos, é que o apóstolo Paulo não gostou muito dessas palavras e ele percebeu, teve um discernimento, que quem estava falando na boca daquela mulher não era o Espírito Santo, não era Deus e nem ela mesma, mas era uma entidade maligna. Então o apóstolo Paulo, mesmo tendo recebido esse elogio, digamos assim, essa elevação por parte desse espírito maligno, ele tem o discernimento para dizer, olha, sai desta menina, sai, eu te ordeno. E na mesma hora o espírito saiu. E o que acontece? Paulo e Silas pagam o preço por causa disso. O espírito maligno saindo daquela moça já não dava lucros, né, para o seu dono, e então o apóstolo Paulo e Silas são acusados e são levados perante as autoridades, perante os magistrados, que eram autoridades romanas daquela cidade. A multidão se levantou contra eles, está no capítulo 16, verso 22, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas. Então Paulo e Silas apanham por causa disso. E depois de darem muitos açoites, lançaram Paulo e Silas na prisão. Verso número 24, recebendo tal ordem, levou o cárcere para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto e sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores. A terra treme e as cadeias se abrem. Verso 27, o carcereiro desperta do sono, apavorado, viu que as portas estavam abertas, puxou a espada, estava querendo se suicidar. Então os presos já haviam fugido e Paulo gritou bem alto, não faça para você nenhum mal, estamos todos aqui. Então o carcereiro, ou melhor, o carcereiro pensando que os presos tinham fugido, resolve se matar. Mas Paulo diz, nós estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Aí Paulo e Silas pregam a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa do carcereiro. Naquela mesma noite, o carcereiro então cuida deles, lavou as feridas, os açoites. Logo a seguir, todos os membros da casa dele foram batizados.
Então, levando-os para sua própria casa, deu-lhes de comer e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Então, como que começa essa igreja? Olha que coisa interessante. Paulo chega ali naquela cidade, mas por que ele vai lá? Eu gostaria de incentivar você a ler um pouquinho do capítulo 16, verso 6, quando o apóstolo Paulo está por chegar na Europa. No verso 6 do capítulo 6, diz que o apóstolo Paulo tinha sido impelido pelo Espírito Santo a pregar a palavra, ou melhor, impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, conforme ele queria. Quando ele chegou em determinado lugar, que não vem ao caso agora, à noite, verso 9 do capítulo 16 de Atos, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia, onde estava Filipos, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. É assim que o apóstolo Paulo procura partir para o destino que ele teve naquela visão, que é a Macedônia. Veja bem, Deus deu para o apóstolo Paulo naquela noite uma visão, na qual gente da Macedônia estava clamando por salvação. E é daí então, irmãos, que o apóstolo Paulo vai para a cidade de Filipos. E lá então, na cidade de Filipos, vamos relembrar, ele se encontra com Lídia, a vendedora de púrpura, uma mulher que era prosélita, que estava à beira de um rio, que estava ali provavelmente fazendo as suas cerimônias judaicas, ouve a palavra de Deus, se converte, ela e toda a sua casa. Paulo vai até a sua casa, batiza todos os seus. Paulo também se encontra com uma mulher que estava endemoniada e que fazia adivinhações, dando muito lucro para o seu dono. Paulo repreende aquele espírito maligno, aquela menina é liberta, aquela moça é liberta, e aí então, por causa disso, por causa desse prejuízo, Paulo e Silas são presos, eles são açoitados, jogados na prisão. Lá à meia-noite na prisão eles cantam louvores a Deus, as cadeias se abrem, e um grande milagre acontece. O carcereiro, ao ver aquilo, pensa que todo mundo escapou e resolve atentar contra a sua própria vida. O apóstolo Paulo grita para ele: olha, não faça nenhum mal com você mesmo, estamos todos aqui. O carcereiro se converte ao Senhor e lhe pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo continua instruindo aquele homem, e não somente aquele homem, mas todos da sua casa são batizados. Depois disso, o apóstolo Paulo é liberto da prisão, ele volta para a casa da Lídia, lá se despede da Lídia e vai agora para uma outra região, a região da Tessalônica. Você tem um livro aí na Bíblia, dois livros, duas cartas que levam esse nome, 1º e 2º Tessalonicenses. Veja que coisa dinâmica. A igreja de Filipos, a igreja nasce lá debaixo, irmãos, de grandes milagres, de conversões, de coisas extraordinárias. Agora, olha que coisa interessante, a história continua. O apóstolo Paulo saiu na sua segunda viagem missionária para visitar as igrejas, mas o Espírito Santo os impede de fazer exatamente o que eles queriam. Um jovem macedônio, um homem macedônio, clama na visão do apóstolo Paulo, visão dada por Deus. Então ele muda o seu trajeto, vai para Filipos, gente se converte, uma igreja lá estabelecida, e ele continua seu caminho agora para Tessalônica, para pregar a palavra de Deus. E agora, meus irmãos, Paulo, eu quero dar um pulo na história, eu quero pular mais ou menos 12 anos, tá? Paulo já passou pela terceira viagem missionária, já foi preso, né, depois da sua terceira viagem missionária, apelando para César. Agora o apóstolo Paulo, 12 anos depois, já está em Roma, preso, e de lá de Roma ele escreve uma carta. Eu estou aqui assumindo que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses da sua prisão lá em Roma, embora muitos estudiosos não tenham total concordância com relação a isso, mas eu vou assumir que sim. Agora vamos falar um pouquinho sobre esta carta então, a carta aos Filipenses. Os detalhes que cercam, conforme eu disse, o local e a data exatamente da escrita dessa carta ainda há bastante discussão com relação a isso. Mas existem muitos detalhes, falando agora sobre a carta aos Filipenses, que me fazem pensar que a resposta mais tradicional que o apóstolo Paulo escreveu, Filipenses, de lá de Roma, seja mais aceita, e eu assim quero assumir isso. Quais são as razões? Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses.
na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Capítulo de número 1, verso 13, Filipenses 1, 13, o apóstolo Paulo diz assim: de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. A guarda pretoriana e todos que estão, os demais estão sabendo que eu estou preso por amor de Cristo. Então havia uma guarda de um palácio em Roma. Essa guarda poderia também guardar outros representantes do governo romano? Sim, poderiam. Mas aqui é uma razão pela qual eu digo, quando o apóstolo Paulo diz assim: todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Se o apóstolo Paulo estivesse preso em um outro lugar, irmãos, ele não diria, penso eu, não diria isso, mas ele diria: estou aqui temporariamente, aguardando ainda chegar em Roma. Porque Paulo apela a Roma, porque ele é um cidadão romano. Então, quando ele escreve aqui Filipenses, ele não descreve essa prisão como sendo alguma coisa em trajeto ainda, ou uma prisão temporária ainda. Paulo está dizendo claramente para nós que ele já está no final da sua prisão, ou na sua instância final. Ou pelo menos ele não menciona que ainda é uma instância temporária, como nós temos na nossa justiça aqui, primeira, segunda e terceira instância. Outra coisa, Paulo está livre para enviar e receber amigos, né? No capítulo 2 de Filipenses, verso de número 19, diz assim a Sagrada Escritura: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Então, quando Paulo está lá preso em Roma, ele diz assim: olha, eu estou enviando para vocês Timóteo, tá? Para que eu me sinta animado, para que eu receba notícias de vocês. Notícias de quem? Notícia lá da igreja de Filipos. Então, essa prisão domiciliar de Roma facilitava o apóstolo Paulo enviar e receber, então, amigos, coisa que se ele estivesse em outro lugar, talvez não tivesse essa regalia, tá bom? A outra coisa, a referência que o apóstolo Paulo faz no capítulo 4, verso 22, dizendo, terminando a sua carta, ele diz assim: todos os santos vos saúdam, ou mandam saudações, especialmente os da casa de César. Significa que Paulo está realmente na casa do César, ou está no lugar onde estava vivendo o maioral, digamos assim, o líder do Império Romano. E outras coisas mais, né, que nós poderíamos destacar aqui, mas não vem ao caso. Agora, o que eu gostaria, irmãos, de dizer para vocês, assim, de forma bastante resumida, qual é o propósito do apóstolo Paulo, depois de 12 anos, mais ou menos, de ter fundado a igreja lá em Filipos? Qual é o propósito dele escrever essa carta? Primeiro, é claro que Paulo queria que a igreja soubesse como as coisas estavam indo com ele, lá na sua prisão. É por isso que no capítulo 1, verso 12 até o verso 26, o apóstolo Paulo fala um pouco sobre como deve ser a vida cristã. Paulo fala da sua oração pelos irmãos lá de Filipos, utilizando uma linguagem bastante pessoal, utilizando uma linguagem bastante amorosa, né? Ele fala no capítulo 1, verso 12, dizendo o seguinte: olha, as coisas, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso no Evangelho, dando para eles uma visão, uma perspectiva positiva de tudo que está acontecendo. Além disso, o apóstolo Paulo queria também fazê-los saber dos seus planos, caso ele fosse libertado. É o que ele diz a partir do capítulo 2, né, o verso 23, diz assim o apóstolo Paulo, né? Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação, tá? Ele está falando de Timóteo, tá? Timóteo é um homem que tem um caráter provado, segundo o apóstolo Paulo. Paulo diz: ó, Timóteo está aqui comigo e eu quero enviá-lo, tá? Tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Confio, diz o apóstolo Paulo, no Senhor, que também eu mesmo em breve irei até aí, ou seja, até a cidade de Filipos, até a igreja de Filipos. Então, Paulo queria que a igreja soubesse dos seus planos, das suas ideias. É um homem que está preso, é um homem que está ali
evangelizando dentro da cadeia, mesmo sabendo que a circunstância é difícil, ele não desiste e deixa a igreja de Filipos saber dos seus planos. Isso é muito bonito, irmãos. A prisão não prende o evangelho. Um homem está preso, mas o evangelho não. A outra coisa, parece ter havido alguma discórdia e talvez uma divisão na igreja, e portanto o apóstolo Paulo escreve para incentivá-los na humildade, né, com vistas à unidade da igreja, tá bom? E é por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve, segundo alguns estudiosos, um dos mais belos hinos, né, de toda a Escritura. Está no capítulo 2 da carta de Filipenses, a partir do verso 5, o apóstolo Paulo diz assim: tenham entre vocês o mesmo pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser repetido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse era o exemplo que o apóstolo Paulo queria que aquela igreja seguisse, o exemplo de Jesus Cristo. E para isso, irmãos, ele escreve então este hino, que é aquilo que nós chamamos de akenosis, ou esvaziamento, tá? De Jesus Cristo, a decisão que Jesus toma, a atitude que Jesus toma de se humilhar, o verbo vivo de Deus, o Criador de todas as coisas, a palavra encarnada, ela vem até nós, irmãos, deixando deixando a sua aparência de Deus para se tornar como um de nós. É o que nós chamamos de kenosis. E o apóstolo Paulo diz que a igreja de Filipos deveria ter esse mesmo sentimento de humildade, de abrir mão, de se inclinar. Olha que coisa bonita, irmãos, que a igreja de Filipos provoca, ou seja, a igreja provocando essa recomendação do apóstolo Paulo, permite que hoje nós, 2000 anos, quase 2000 anos depois da escrita dessa carta, possamos também receber a mesma recomendação, que nós sejamos humildes, se inclinando. O Filho de Deus, para salvar a humanidade, para salvar os eleitos do Senhor, ele se inclina. Da mesma forma que eu e você também temos que nos inclinar para aquele que está perdido, no sentido de alcançá-lo. No sentido, irmãos, de se inclinar, o que eu quero dizer? É abrir mão daquilo que nos identifica, talvez, como sendo melhor do que alguém, para que a gente possa alcançar essa outra pessoa. Isso nós precisamos aprender. Bom, o apóstolo Paulo tem esse tom pastoral com essa igreja também, para evitar os ensinamentos negativos e as consequências de certos mestres, né? Por isso que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, verso 2, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Mais uma vez, o apóstolo Paulo tem bastante dificuldade com aquelas pessoas que queriam que os irmãos gentios, ou seja, os não-judeus, viessem se adaptar novamente ao judaísmo, né? E sim, o apóstolo Paulo diz, olha, não precisa mais disso, agora nós estamos já em Cristo Jesus. Outra razão, Paulo também escreveu para elogiar Timóteo, para aquela igreja, né? Para dar àquela igreja também um relatório da sua própria saúde e dos planos também a respeito de um personagem bíblico chamado Epafrodito. Está no capítulo 2, no verso 19, capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim que me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Isso aqui está falando de Timóteo, e depois ele vai falar também a respeito de Epafrodito, tá? Verso 25, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Então, ele resolve reter o Timóteo por mais um pouco de tempo, até que sua situação ficasse resolvida, mas já envia Epafrodito, tá? Paulo escreveu também para agradecer a igreja por sua preocupação com ele
e também agradecer, né, pelos presentes que eles haviam dado. No capítulo 4, verso 10 de Filipenses, diz assim o apóstolo Paulo: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado de vocês, que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Paulo recebeu a ajuda da igreja de Filipos e agora ele quer agradecer essa igreja. Isso quer dizer, irmãos, que a igreja de Filipos tinha um carinho muito especial pelo apóstolo Paulo, uma preocupação com o seu trabalho e com o seu bem-estar. A carta de Filipenses também é, irmãos, conhecida como a carta da alegria. Eu não explorei isso hoje, mas se você quiser ler toda essa carta, por favor, leia ela inteira. Você vai perceber que, por pelo menos 8 vezes, o apóstolo Paulo os incentiva a se regozijar no Senhor, a se alegrar no Senhor, a viver a alegria cristã. Veja que coisa bonita, que história bonita. Uma igreja que nasceu na casa de algumas pessoas, da Lídia, do carcereiro de Filipos, uma igreja que nasce sob o poder libertador do Evangelho, onde uma menina é liberta de um espírito maligno, uma igreja que nasce, irmãos, dentro até mesmo de uma cadeia. Paulo e Silas, os missionários presos, cantam louvores ao Senhor, se alegram em Deus, e a atitude deles causa um impacto tremendo em todos que estavam ali presos. Assim nasce a igreja. 12 anos depois, o apóstolo Paulo já está preso em Roma. Olha para trás e vê com alegria a igreja que ele plantou. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. E entenda, irmãos, que cada uma dessas igrejas tem lição para nós. E cada uma delas foi alvo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Assim como a nossa igreja local aqui em Cambé também é alvo da graça, da misericórdia e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Ele continua olhando por nós, quer que nós continuemos a edificar a igreja, através do ensino, através da educação cristã, através da pregação, através do discipulado. Vamos juntos, continuando a crescer no Senhor. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus. Pai, eu quero pedir a Tua bênção para esse dia, especialmente para quem está me ouvindo, para este irmão e para esta irmã, que eles sintam o Teu toque, o toque poderoso do Teu Santo Espírito e continuem na caminhada cristã com fé e coragem em nome de Jesus. Deus te abençoe.